Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse momento de leitura da Palavra de Deus. Se as suas atitudes fossem a única Bíblia que alguém leria, o que eles revelariam sobre Deus? Este é o momento de reflexão sobre o capítulo 5 de Mateus, um lugar onde iremos aprender com a palavra de Deus. Essa é uma pergunta que é para reflexão de início, logo na primeira parte do capítulo de Mateus, Jesus fala sobre o caráter. Antes de ensinar sobre o que fazer, ele revela o ser. Ele fala de comportamento, ele explica. Então, o Sermão da Montanha, ele inicia um ensino profundo, mais contracultural e mais transformador que Jesus já entregou. E aqui começa um chamado para que nossa vida seja guiada pelo padrão do reino de Deus, pelos valores do reino de Deus e não pelo padrão do mundo. E o contexto desse lugar, dessa escrita, dessa fala, que foi escrito por Mateus, um ex-cobrador de impostos, judeu, conhecido nas escrituras, conhecia o que ele escrevia, principalmente para os cristãos, judeus da época. E o objetivo de Mateus era provar que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi, o cumprimento das profecias, o rei esperado. Nesse capítulo, Jesus sobe a um monte e começa a ensinar não como um simples mestre, mas como o legislador do reino, alguém maior que Moisés, alguém que não apenas interpreta a lei, mas revela sua essência. Aqui tem um misto de público. Tem os discípulos que queriam aprender, tem as multidões que buscavam a esperança e tem os religiosos que observavam com desconfiança, mas o ensino era para todos. Vamos então à nossa leitura, vamos compreender esse contexto juntos, é, ouvir Deus falar conosco de uma forma diferente, porque a cada momento que lemos a palavra, ela chega até nós de uma forma diferenciada. Eu vou aprender algo, você também vai aprender. Cada um que estiver aqui nesse momento vai chegar para você uma lição diferente. Só que eu gostaria que você dividisse conosco seus aprendizados. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. Quero saber onde você está, qual o seu nome, você faz parte de qual congregação. E não importa que congregação você está, importa que estamos aqui para falar daquilo que é poderoso para a nossa vida, que é o reino de Deus. Vamos pegar aí a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui na versão João Ferreira atualizada. E você pode ter outra versão, talvez ela esteja diferente em algumas palavras, mas o contexto, o ensino é o mesmo. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu e juízo. Quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser, tolo, será réu do fogo e do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai conciliar com teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás daqui enquanto não pagares o último cetil. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também te digo, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tomar um só cabelo, não podeis tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se me amardes, Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. E aqui terminamos o capítulo 5 de Mateus, um capítulo que traz muitos ensinos para a nossa vida, nos auxilia a entender tudo que o Pai Celestial traz para as nossas vidas. E nesse momento é o momento também de refletirmos o que Jesus queria ensinar. Jesus estava falando para uma multidão. Como eu já disse, ali estavam os discípulos, pessoas, os religiosos, e é o próprio Jesus, não é um líder teórico, não é um filósofo que está ali falando, mas o rei do reino de Deus, feito carne, ensinando a cultura do céu para um povo acostumado com a cultura da terra. O propósito do Sermão da Montanha é revelar o tipo de pessoa que pertence ao reino de Jesus. Que não está apenas, ele não está apenas trazendo regras, ele está revelando um estilo de vida. A finalidade é muito clara: é formar o caráter do discípulo, é restaurar o interior antes de transformar o exterior, aqui, corrigir a interpretação distorcida da lei, trazer o coração de Deus para o centro da prática humana, ensinar a verdadeira justiça é maior. A verdadeira justiça é maior que as nossas aparências. E nesse lugar eu preciso te perguntar: como viver como cristão em um mundo corrompido, acelerado, egoísta, superficial? Qual que é o lugar que nós nos posicionamos nesse mundo, que é uma verdadeira transformação, é uma verdadeira, um verdadeiro cultuar, né? A estética. E o trabalhar em nós, ele não começa aqui fora, ele começa lá dentro, no nosso interior. Não depende do que temos, depende do que somos. E Jesus lista um caminho completamente contrário aos valores modernos. Então, o mundo, ele exalta o poder, o mundo traz esse lugar de que eu preciso, né, desse poder. Jesus chama as pessoas à humildade, Jesus convida as pessoas à humildade. O mundo traz o valor da aparência, Jesus a pureza, o que seria a mente no nosso pensar, no nosso olhar para as coisas. O mundo incentiva respostas rápidas, Jesus nos leva a pensar em honrar
a mansidão. Jesus quer honra às pessoas que são mansas. O mundo promove vingança. Jesus nos ensina a perdoar, a reconciliar, a amar. O mundo fala de direito, Jesus fala que nós devemos renunciar e servir. O mundo diz: ame quem te ama, Jesus diz: ama até quem te rejeita. Então, o reino vira tudo de cabeça para baixo, ou talvez coloca tudo de volta no lugar que tem que ser, no lugar certo. E essa aplicação prática para o nosso viver diário é viver as bem-aventuranças, exercitar a mansidão, a misericórdia, a pureza, a justiça, a compaixão, mas não só com as outras pessoas, é conosco também. É ser manso comigo, é misericordioso comigo, é ter pureza de coração, é ter o momento de ser justo comigo e compaixão comigo, para eu poder exercitar isso em mim, para fluir em mim, para eu poder dar para o outro. E ele fala de sermos sal, temperar o ambiente com graça, iluminar as nossas decisões com sabedoria, reconciliar antes de adorar. Não adianta eu ir adorar Jesus e não me reconciliar com as pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes, sim, eu quero adorar Jesus com meu coração cheio de impurezas, com raiva, com ódio, com mágoas, com culpas, e que não sai dali. Então, eu vou adorar Jesus. Se lembre que alguém tem algo contra você, reconcilia primeiro. Né? E se você também se culpa, reconcilie-se com você também, para depois ofertar no altar. Vigiar os pensamentos. O pecado começa no olhar, no desejo, na intenção, não na pureza. Não, tá? O pecado começa aqui, quando eu começo a olhar e desejar, tá? E responder com amor, onde só existe ofensa, não é ser fraco. É ser parecido com Cristo. Ai, mas eu não levo desaforo para casa, ok. Mas também não vai herdar o reino de Deus, tá? Aprender a ser manso, aprender a responder com amor às pessoas que trazem ódio no coração, é entender que aquele ódio não é para mim. Aquele ódio é dele, ele está lá na vida dele, ele precisa, às vezes, trabalhar aquilo nele. E eu não preciso pegar o ódio do outro para mim, eu posso ser amoroso com o outro. O que o outro faz não precisa interferir no jeito que eu sou. Eu posso continuar sendo eu, o outro pode ser orgulhoso, ofensivo, pode ser uma pessoa que me trate com ignorância, que me ofenda, mas eu não preciso ser igual a ele, eu posso continuar sendo eu. Ter uma justiça maior que a dos religiosos, é uma fé que não seja um lugar de performance, mas uma fé que transforma realmente a minha vida. Ou seja, se vivermos como o sermão da montanha, como Jesus traz, nós mudamos tudo em nós e ao nosso redor também. O mundo não precisa apenas ouvir sobre o reino, ele precisa ver o reino através de mim, através de você. Como é para você estar aqui hoje e ouvir tudo isso? O que soa dentro de você ao ouvir a palavra? O que acontece aí na sua mente quando você escuta Jesus falar tudo isso? Comente aqui que aprendizado você teve nesse momento ao ler conosco novamente esse capítulo. E aí eu te convido à oração, porque aqui é momento de orar também. É momento de falarmos com Deus, é momento de colocarmos diante dele. Se quiser deixar seu pedido de oração, pode deixar. Nos nossas descrições de cada vídeo, tem nossos canais, para que você possa fazer parte da intercessão, onde você pode também colocar seu pedido de oração lá no grupo de intercessores. Quando você decide servir a Cristo, você precisa entender qual é o seu compromisso com você, tá? Porque eu também preciso me comprometer comigo para eu fazer algo para o reino. Senão eu faço as coisas de qualquer jeito. Mas o Senhor nos chama para nós também aprendermos a servir. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por nos revelar através do Sermão da Montanha o caminho de um coração transformado. Ensina-nos a viver as bem-aventuranças, ser sal, a luz,
cultivar pureza, humildade, mansidão, misericórdia. Que o teu Espírito nos ajude a deixar para trás a vingança, o orgulho, o julgamento, o egoísmo. Dá-nos, Senhor, um coração alinhado com o teu reino, um coração disposto a ouvir a tua voz, que as nossas palavras reflitam teu amor, que nossos passos reflitam tua verdade, que nossas atitudes revelem quem tu és. Transborda em nós o caráter de Cristo, para que o mundo veja a tua luz através da nossa vida, que nós sejamos verdadeiras testemunhas, que tenhamos em nossos corações a pureza, o desejo de transformar e de que a nossa vida seja uma vida centrada na tua palavra, uma vida que o mundo possa ver através de nós o que Cristo é, que nós sejamos testemunhas do teu amor, da tua misericórdia, através dos nossos comportamentos, todos aqueles que não te conhecem se sintam também, Pai, alcançados e que encontrem no seu coração o desejo de conhecer a tua palavra e de ser transformado também através do teu evangelho e do reino que o Senhor tem preparado, não só aqui na terra. Deus, eu peço por todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, aqueles que escolheram esse momento de orar conosco, de ler a tua palavra, de aprender, e sim estar aqui um momento contrito, mesmo, Pai, que haja adversidades, mesmo que haja circunstâncias contrárias, eles coloquem no coração esse propósito de sempre tirar um tempo de ler a tua palavra, de meditar nela, como diz o salmista. E nós devemos meditar na tua palavra de dia e de noite, que nós sejamos abundantes também, que o seu evangelho seja propagado em todas as nações através das nossas vidas, sendo abundante com os nossos irmãos, sendo abundante nos momentos de estarmos aqui, sendo abundante nos momentos de trazermos as nossas reflexões e de colocar ao mundo tudo aquilo que somos como filho. Eu te agradeço por cada família da face da terra e peço que o Senhor ajude e auxilie cada um deles a ser realmente sal e luz aqui nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Que esse seja um momento precioso na sua vida, seja um momento de escolha, de estar aqui conosco e sempre aprendendo da palavra. Quero que você seja um instrumento nas mãos do nosso Deus. E não deixe de divulgar. Você gostou? Trouxe para você um momento de vida, de paz? Então, divulgue às outras pessoas. Fale desse lugar, desse momento de estarmos aqui para juntos aprendermos, orarmos e também ter um momento reflexivo sobre a palavra de Deus. Até nosso próximo momento de leitura da palavra.